Olá, amigos! Acompanhe agora no portal da Base Brasil um bate-papo muito legal aí sobre futebol de base. Minha história profissional como técnico, eu terminei minha carreira profissional em 2004, já havia feito curso na UFMG sobre técnico de futebol no ano de 2000, encerrando a carreira pendurando as luvas em 2004. Já comecei a trabalhar no segundo semestre, como auxiliar técnico no Olympique de Barbacena, era auxiliar técnico do professor Ziradiga, meu filho. Já na sequência de 2005 eu fui convidado para trabalhar como técnico da equipe profissional do Juventus em Minas Novas, no norte de Minas. E na sequência eu voltei e trabalhei no Ideal de Patinga, depois como auxiliar técnico da primeira divisão do Campeonato Mineiro no Uberaba. E aí é que eu percebi mesmo que o profissional, como treinador, ele tem que ter uma passagem pela base. Eu recebi um convite do Éder Aleixo, na época, para trabalhar no Vespasiano, fiquei lá um ano. Em 2010, e para o América, onde estou até hoje. Sub-20 especificamente é realmente onde o funil está mais apertado. Então é onde você convive com aquela ansiedade maior do atleta, principalmente os atletas de último ano, porque o futebol ele é muito bonito, ele é muito glamouroso. É um sonho que a maioria dos jovens que gostam de futebol tem, se tornar um atleta profissional de futebol. Infelizmente, a minoria que consegue, a realidade é essa. E nós convivemos com isso, essa ansiedade dos meninos de último ano, aquela expectativa, dependendo da evolução individual e coletiva da equipe, se eles vão ter oportunidade na transição na equipe principal ou não. Então essa convivência ela é rotineira. Você vislumbra aqueles atletas que realmente já estão prontos, mas precisam da transição ainda para realmente se tornarem realidade dentro do futebol profissional. E muitos outros você vê que ainda não tem condição, mas se hoje não tem condição de vestir a camisa da América, ele pode vestir a camisa de um outro clube, pode ter uma rodagem. E isso, de acordo com a lei hoje, te deixa numa situação bastante, vamos dizer assim, interrogativa, porque dependendo do ser humano, tem aqueles que evoluem mais rapidamente, tem aqueles que demoram um pouco para ter essa evolução, ter esse amadurecimento, e a gente, o futebol não é receita de bolo, né? Então aquele diferenciado aparece logo, toma conta do negócio e vai embora. Aquele que precisa às vezes de um tempinho maior, talvez a cognição dele não está em toda a sua maturidade para já estar assumindo uma responsabilidade de uma equipe profissional, demora aí mais 2, 3 anos, e você vai ver, de repente, alguns atletas realmente surgem para o futebol com realidade com 23, 24 anos. Então você tem sempre esses nuances nessa fase que é do sub-20 e a transição do profissional. Nós estamos aqui falando de futebol de base, e base é tudo na vida, né? Você tem uma base escolar, você começa com a base familiar, e dentro da profissão que você escolheu, que é uma profissão pública, que é ser jogador de futebol, ainda mais no país do futebol, todos esses professores, todas essas pessoas que são responsáveis na sua formação, o atleta que se atém a essas informações e a essas orientações, ele tem um ganho muito grande. Eu tive esse privilégio de começar cedo a minha base no Flamengo, com 13 anos, então eu tenho um carinho até hoje e uma gratidão muito grande por todos os profissionais que passaram na minha formação. Desde o professor Carlinhos, quando eu tinha 13 para 14 anos, depois o professor Silva, que foi meu técnico juvenil. Aí no sub-20 o professor Carlinhos já tinha galgado essa posição, peguei ele novamente, até no profissional do Flamengo, depois ele foi técnico várias vezes, interino, depois efetivo. Então são pessoas que eu aprendi muito, não só na profissão, mas aprendi também a forjar, além da base familiar que eu tive dos meus pais, o meu caráter como ser humano, como homem, como respeito profissional e responsabilidade profissional que eu tinha. Então isso é fundamental para esses meninos.
você começar a ter esse segmento, essa base desde os seus 13, 12 anos e tendo essa evolução. E quando chega conosco aqui no Sub-20, não é que a nossa responsabilidade seja maior, ela é derradeira com relação ao que nós acabamos de falar, a transição do atleta. O atleta chega aqui na transição do Sub-17 para o Sub-20, chega já sentindo uma diferença de categoria, aqueles mais astutos, talvez tenham mais qualidade técnica, conseguem se adaptar mais rápido, de repente em um trimestre, outros demoram um semestre para adaptação à nova categoria, demoram até 9 meses. Então foi aquilo que eu falei, vai muito da individualidade do atleta, da sua capacidade, da sua personalidade de assumir novas cobranças e novas responsabilidades. Porque cada vez que você vai crescendo, que a idade vai chegando, que você vai se formando como homem, a responsabilidade do futebol ela vai pesando mais nos seus ombros, a pressão vai aumentando, os resultados têm que aparecer, porque senão você não consegue brilhar como profissional. Uma coisa que se fala muito com relação à base, que o primordial na base é você formar o atleta, forjar a grande promessa, o grande valor, mas isso está muito ligado a desempenho e a conquista. Não adianta você formar só um atleta, seja Atlético, América, Cruzeiro, de acordo com o investimento, Cruzeiro e Atlético ainda mais, porque eles têm condição de contratar atletas. Quando eu falo contratar, é realmente comprar valores, eles têm um núcleo de captação muito grande, valores por todo esse nosso Brasil, e trazer ele para que esse menino já seja diretamente lançado no Sub-20, ou seja, principalmente no primeiro ano, no máximo no segundo ano. Então, com relação a isso, você tem que estar preocupado em formar, mas você tem que estar preocupado também em montando boas equipes, para que essas boas equipes cheguem às finais das competições, como uma semifinal ou uma final, justamente para que o atleta acostume com essa pressão que ele precisa vencer, que ele precisa conquistar. Sempre, é lógico que sempre só um que vai conquistar, que vai chegar, como a gente está na Olimpíada, na medalha de ouro, vamos dizer assim, no primeiro lugar do pódio. Mas você não adianta formar e a sua equipe chegar em quinto, em sexto lugar, porque realmente você tem que ter essa responsabilidade de estar formando, mas incutir na cabeça do atleta que realmente aqueles que chegam, os vencedores, ou no nosso país não é valorizada a questão de um vice-campeonato, os vencedores, aquele que chega em segundo, terceiro lugar, tem uma valorização diferente porque aquele que chega em quinto, em sexto. Então ele tem que inserir isso dentro do raciocínio dele como atleta de futebol, porque ele começa a competição dentro do clube, com seu companheiro de clube, com seu companheiro de profissão, e disputa a posição para começar os 11 jogando, para depois competir com o adversário. Então o atleta tem que ter isso muito vivo na mente, e isso tem que ser uma coisa salutar para ele, para que ele possa, nos grandes desafios, encarar isso naturalmente e ter mais condições de vencer e de progredir. Não é o principal objetivo você conquistar. O profissional não. O profissional você tem, hoje futebol é negócio, você tem investimentos muito maiores nas equipes profissionais, no Campeonato Brasileiro da Série A. Então o principal objetivo seu é conquistar. Lógico que de acordo com a realidade do clube que você está trabalhando. Outros trabalham mais para ficar numa zona intermediária, para se manter na Série A, mas como você vale quanto pesa, de acordo com o investimento que você recebe, então a cobrança é para que você chegue em primeiro lugar. Na base, a cobrança é para que você se forme como profissional, mas que você esteja sempre perto ali das conquistas, para que você saboreie a questão da adrenalina, da cobrança, saber que está enfrentando um rival numa final, e até o sabor ou os dissabores de uma provável derrota
te forme também e te dê equilíbrio para você saber como vai se comportar daí para frente. Sem dúvida nenhuma. Porque, veja bem, nessa fase de transição que está o futebol brasileiro, principalmente com relação ao comando, depois da grande decepção do 7-1 da Alemanha, muito vinha se falando que não se trabalhava na base, muito se falou em fazer, se fez muito pouco. Até então, a atitude de mudança agora com a vinda do Tite para o comando da seleção brasileira principal. E dentro do raciocínio que o Tite teve, foi muito coerente. O Ricardo já vinha trabalhando há vários meses com o grupo, formando o grupo, trabalhando com as convocações e formação do grupo que iria disputar as Olimpíadas aqui no nosso país. E dentro dessa coerência, o Tite, pelo ser humano que é e pelo profissional que é, entendeu por bem que seria muito ruim ele assumir um trabalho de meses para só praticamente vender uma ideia de jogo em detrimento daquilo que o Ricardo já vinha implementando. Então seria uma forma de violentar a seleção olímpica. Sabemos que ele é o comandante da seleção principal e ele foi muito positivo e coerente nessa postura de deixar o Ricardo no comando da seleção. Isso foi muito bom porque se a seleção vai muito mal ou dá um vexame, toda a culpa seria colocada na conta do Ricardo. Iam falar que era um treinador sem experiência, colocaram uma responsabilidade muito grande na mão dele, mas todo trabalhador honesto, todo profissional que é dedicado, mais cedo ou mais tarde vai ser teus méritos. Fizemos 2 jogos lá iniciais que não foram bons, muito criticados. A própria torcida brasileira falava que tinha que trocar a seleção masculina pela seleção feminina. Aí no frigir dos ovos as coisas se inverteram, né? A seleção masculina acabou sendo medalha de ouro e a feminina não foi bem no final, nas últimas partidas. Mas isso é o futebol, é aquilo que a gente vem falando. Futebol não tem receita de bolo. Tem trabalho, sim, como da mesma forma a seleção brasileira estava trabalhando, as outras equipes também trabalharam, mas dentro da realidade do nosso futebol hoje, o que a gente vem buscando é uma coerência com relação a esse trabalho. Então foi muito, muito bacana a seleção olímpica ter conquistado sob o comando do Ricardo, porque realmente valoriza nós profissionais aqui que lidamos com a formação, que lidamos com os jovens valores e os futuros ídolos do nosso futebol. É sempre uma polêmica, aliás, sempre que se fala em futebol no nosso país, tudo gera polêmica. Tudo é polêmica. E isso é uma realidade, porque tem uma corrente que fala o técnico de futebol que é só acadêmico, nunca teve no vestiário, ou nunca vivenciou os momentos de pressão, ou não sabe lidar. Aí vai outra corrente falar o treinador que só jogou, não sentou numa faculdade para aprender, não sabe como funciona, não sabe da logística. Eu acho que o ideal é você procurar unir as duas coisas, né? Aquele técnico que é só acadêmico, tentar vivenciar um pouco mais a questão da prática, está ali, temos grandes treinadores que têm esse perfil, e aqueles outros que tiveram a felicidade de realizar o sonho de ser um atleta profissional de futebol e buscar agora o conhecimento, o estudo, para que possa se formar agora como técnico também. É verdade que aquele profissional que se interessa e busca o estudo a fundo mesmo, e teve o privilégio de jogar aí 10, 15 anos de futebol profissional, ele vai ter uma certa vantagem. Mas isso é muito relativo com relação à personalidade. Parei de jogar futebol em 2004, já tinha feito curso na faculdade no ano de 2000. A primeira oportunidade que apareceu foi numa equipe profissional no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão em Minas Novas, em Norte de Minas, depois no Ideal de Patinga, segunda divisão também, equipes profissionais, auxiliar técnico como no Uberaba, profissional. Foi aí que eu comecei mesmo a ver que eu precisava de uma formação melhor, de ir para a base. Mesmo tendo tido
a competência e a sorte também de ter sido campeão como treinador no meu primeiro compromisso como técnico, lá no Juventus em Minas Novas, em 2005. Mesmo assim, eu sabia que precisava aprender mais, me preparar mais para começar a seguir uma nova carreira. Eu penso em me tornar um técnico de futebol profissional. A base aqui, o América me dá muita experiência para isso. Hoje, o que eu sempre falo, hoje nós não precisamos correr muito contra o tempo, porque você, quando atleta, você fica velho muito cedo. Com 36 anos, você está velho para o futebol e novo para a vida ainda. Agora, como técnico, não. Você pode dar tempo ao tempo, esperar melhores oportunidades, você tentar passar o carro à frente dos bois, porque quanto mais você trabalha, quanto mais você aprende na prática, isso vai te forjando como um melhor profissional.